Boa noite, pessoal, tudo bom? Bom dia, não sei onde você está agora. Mas o mais interessante, mais gostoso é poder compartilhar, independente do horário, independente do lugar, a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar Salmos de número 3, verso 1. Muitos são os meus adversários. É o tema que eu quero usar hoje. E o versículo diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Muitos que crescem dentro da igreja evangélica e cresceram dentro da igreja evangélica sabem muito bem esses salmos. Vou dizer por quê. Primeiro porque cantaram por muito tempo essa música, mas de repente conhecem a letra, mas nunca pararam para identificar exatamente o significado real de cada palavra. Então diz a palavra do Senhor aqui a respeito do salmista, que declara com alta voz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Não é aniversários não, tá? Adversários. Vamos declarar isso em alto bom som para a gente entender bem. E ainda coloca na continuidade: são numerosos os que se levantam contra mim. Nós sabemos, como eu disse, muitos que cresceram em igrejas evangélicas sabem exatamente o teor ou a letra dessa música, porque cantaram em vários corinhos na igreja e principalmente alguns eram até gostosos de cantar por um ritmo maravilhoso, né, que envolvia mesmo as pessoas. Mas eu lembro que muitos jovens cantavam só por cantar, justamente porque gostavam do ritmo. Mas aqui nós temos algo muito mais significativo do que o próprio ritmo da música. Nós precisamos identificar aqui o significado real de cada palavra que foi cantada no louvor, que foi declarada nesses salmos, para os dias de hoje. Eu sei que muitos gostavam de fato da visão rítmica da música, mas muitos não entendiam de fato qual era a harmonia real das letras declaradas nessa música. Mas olha só, gente, quando nós entendemos esses versos aqui de uma maneira bem, vamos dizer, definida, vamos colocar essa expressão, principalmente quando nós vemos o salmista dizer assim: Senhor, você vê que está tudo em letras maiúsculas, né? Realmente chamando a atenção, mostrando que havia ali uma intensidade. No original, essa palavra Senhor é Yahweh, ou Jeová, né? Ou Yahvé, depende como é a sua versão. E essa palavra, na verdade, destacada, tem o sentido de mostrar uma intimidade. Não era qualquer um que chamava Deus por chamar. Primeiro porque o clamor desse Deus, que é um Deus que existe por si só, esse nome também era chamado um nome que não se pronunciava, vamos dizer assim, né? Que era um nome impronunciável de Deus. Ou seja, as pessoas que citavam pelo menos esse tetragrama, né, do hebraico, que representa o nome de Jeová ou Yahweh, nós vemos que, na verdade, o que ele estava querendo expressar dentro dessa intimidade? Um pedido de socorro. Um pedido de socorro a esse Deus que tudo pode. Um Deus que existe por si mesmo. E nós vemos aqui que o clamor era tão direcionado que ele acrescenta com mais um detalhe. Ele fala: Senhor, esse clamor, esse direcionamento da palavra, ele fala: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Quando você começa a estudar essa parte gramatical, você vê uma redundância, mas no sentido de hiperbolismo. O que significa isso? Que palavra figurada é essa? Que simbologia é essa? Ele está querendo colocar dentro do texto não só um exagero, mas principalmente uma forma de chamar a atenção de Deus para ele. Olha, Senhor, olha como meus problemas estão crescendo, como meus inimigos estão aumentando, não só de tamanho quanto de quantidade. Era essa a ideia que ele queria colocar. É provável que, quando nós buscamos essas palavras, principalmente direto do dicionário hebraico, nós vamos descobrir que a palavra adversário tem o sentido de passar por um estreito. Olha, eu já escutei essa expressão em alguma igreja evangélica por aí. Mas não estou falando de jargão bíblico.
Estou falando de um fato específico de pastor de ovelhas. Quando o pastor de ovelhas passava com um rebanho no lugar estreito, era porque ao seu lado esquerdo ou lado direito ou era uma montanha e do outro lado era um precipício. Então era chamado de estreito, um lugar perigoso, um lugar realmente que corria muito risco de vida. E ele coloca isso de uma forma bem clara. Porque não só estreito, mas o sentimento também dessa palavra, o sentido real dessa palavra, dizia também um lugar, um momento apertado, um momento de dificuldade, um momento de aflição. Bem como significava também o próprio inimigo em si, quando se fala adversário. E uma outra versão para essa palavra é opressor. Quando a gente pega todo esse sentimento, todas essas vertentes dessa radical, dessa palavra no hebraico, nós vamos ver que o salmista não está querendo colocar aqui algo de forma hiperbólica, ou seja, simplesmente para aumentar o tamanho das coisas de forma exagerada. Ou, quem sabe, ele esteja querendo mostrar aqui uma real situação emocional que ele estava vivendo, onde os seus olhos apenas conseguiam enxergar o tamanho do problema, a forma crescente das dificuldades, ou talvez a forma como ele via de forma numerosa a situação que ele tinha que administrar. Não era fácil. Para ele, talvez, naquele momento, naquele instante, naquela situação emocional que ele estava vivendo, estava muito, como se diz em inglês, over. O que é over? Estava muito acima das suas capacidades, sejam elas emocionais, sejam elas físicas ou sejam elas espirituais. Em outras palavras, ele estava numa situação totalmente insustentável, sem condições reais de enfrentar sozinho, ou pelo menos naquele momento, naquele instante. Ele continua no versículo dizendo: olha só, tantos são os que se levantam contra mim. Além do verbo crescer, ele coloca um outro verbo aqui que é bem definido, que é o verbo levantar. Não é só o fato de permanecer de pé, ou no sentido mais hostil, ele traz o sentido de levantar, resistir, se impor, para provocar e instigar. Então nós vemos que, nessa situação que nós vemos no texto, ele coloca não só que cresceram os inimigos na sua quantidade em números e em tamanho, mas ele coloca que eles se levantaram, se colocaram de pé, de maneira hostil, para realmente resistir, impor, provocar e instigar. Olha só que situação. É provável que quando nós comparamos com a situação que nós estamos vivendo agora, parece uma semelhança. De que toda essa situação está impondo, está instigando, está na verdade se colocando de pé contra todo tipo de conceito. Quanto você ia imaginar que igrejas seriam fechadas? Que bares, restaurantes seriam fechados? Que a única coisa que seria aberta e continuaria aberta seria um supermercado e coisas de emergência? Nunca em nossa cabeça, talvez sadia, conseguiríamos raciocinar que algo como esse tipo estaria acontecendo. Mas está. E quando nós vemos aqui a respeito desse Covid-19 e o que o salmista está falando, nós vemos que o salmista provavelmente estava abalado. E nós, diante de toda a situação, nós vemos que emocionalmente, provavelmente estamos também abalados. O salmista mostra claramente que o único caminho que ele tinha neste momento era recorrer a Deus, a esse Senhor, que ele declara como todo-poderoso, que ele declara que era o único que podia vencer esse exército inimigo. E é por isso que ele clama Senhor. E essa palavra Senhor vem meio que ecoando de dentro da alma dele. Um pedido de socorro. É um Senhor que ele fala em meio ao desespero. É um Senhor que ele chama no meio da angústia. No meio desse estreito que ele está passando. Emocionalmente abalado, sim. Provavelmente como muitos se encontram nos dias de hoje, não é verdade? Preocupados com as dívidas, contas, desemprego e ainda a própria doença que coloca todos numa tensão nessa luta contra o invisível. Afinal, onde não sabemos nem por onde anda e nem como vencer esse tal de Covid-19. Para alguns, é um inimigo traiçoeiro,
que indicava atacar somente os idosos e agora até criancinhas estão morrendo. Olha só, que situação que as pessoas estão vivendo. Qual é o trauma emocional que as pessoas estão vivendo a cada dia que se alimenta de coisas negativas que a televisão fala. Para outros, na verdade, esse é um inimigo mortal. Nem depois da morte as pessoas podem chegar perto dos seus entes queridos que faleceram. Eles têm que olhar de longe os seus entes queridos sendo enterrados, sendo queimados. Meu Deus, que tristeza! Emocionalmente, estamos vendo esses inimigos crescerem além das contas, além das inseguranças, além das incertezas. Sabe por quê? Nós estamos vivendo hoje um ataque emocional muito grande. Uma intranquilidade por causa da incerteza, da insegurança e de saber como vai ser amanhã. Nós, seres humanos, temos dificuldade de esperar algo que seja incerto, e ainda mais esperar algo para amanhã. Primeiro que temos dificuldade de ter paciência. Segundo que nós queremos tudo para ontem, não para amanhã. Então Deus está usando, é claro, toda a situação para que nós aprendamos a esperar e confiar nele. E segundo, aqui o salmista mostra exatamente qual deve ser a nossa atitude emocional diante de tudo isso. Emocionalmente ele estava abalado, sim. Espiritualmente talvez não, mas em busca de uma solução, ele simplesmente disse: Senhor. Ou seja, ele buscou a Deus. Ele recorreu a Deus. Esse é o momento nosso de recorrer a Deus. Em nosso espaço, em nossa casa, em nosso ambiente, com nossa família. Que nós possamos declarar como o salmista aqui declarou: Senhor, olha os meus inimigos. O que ele estava falando com isso? Ele estava, na verdade, declarando que precisamos descansar em Deus. Ele estava colocando o clamor dele, declarando: Senhor, a ti entrego todos esses inimigos que cresceram, se levantaram contra mim. E essa foi a declaração principal dele. A confiança em Deus. A declaração de que Deus estava ali para cuidar de todos os detalhes da vida dele. E quando nós analisamos isso, nós não temos outra saída. Nós temos que saber que Deus está no controle. Ah, pastor, mas olha só, quem vai pagar minhas contas? Quem vai dar o meu salário? Gente, eu sei que tudo isso é preocupante. Eu sei que tudo isso é realmente desesperador. Se nós pensarmos e ficarmos agarrados no problema e na situação que está à nossa frente, nós vamos enxergar esse gigante que só aumenta de tamanho, que são as dívidas. Esse gigante que não só aumenta, não só cresce, mas também aumenta em números. Porque você só vê a conta negativa aumentando dos seus números. Mas o que nós precisamos é saber que Deus estará conosco. Para não só fazer com que esses números negativos aumentem, mas tornar tudo que é negativo em positivo. E eu tenho certeza que o momento é esse, de Deus fazer valer a sua vida, a sua palavra, a sua história. Você não tem buscado a Deus? Você não tem confiado em Deus? Você não tem esperado em Deus? Pois então, esse é o momento dele honrar a sua fé, de Deus honrar aquilo que você tem falado. O que você tem dito? Tem dito coisas negativas? Então mude. Troque as coisas negativas por coisas positivas. Ah, não sei, a minha vida está ruim, já estava antes, agora ficou pior. Não, gente, vamos mudar. Chegou o momento de mudarmos a retórica. Eu tenho certeza que depois de tudo isso, muita coisa vai mudar. A nossa maneira de olhar a vida, de olhar o mundo, de olhar o nosso trabalho, olhar as nossas perspectivas, precisam ser trabalhadas, precisam ser mudadas. E a melhor maneira disso acontecer é quando nós partimos para um momento de reflexão e tiramos as conclusões positivas no meio de tanta coisa negativa que existe. Senão a nossa vida vai, exatamente, para o fundo do poço. E não é isso que nem Deus e nem eu quero para a sua vida. O que nós declaramos, o que eu tenho aprendido a viver, não só conhecendo a Bíblia, mas principalmente no dia a dia, que quanto mais semeamos positividade, fé e a graça de Deus em nossa vida, mais crescemos espiritualmente,
emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Nessa batalha de luta mental, de enfermidades que atacam a nossa mente, como o desespero, como a ansiedade, como a depressão, a melhor coisa que tem é pensar naquilo que é bom, naquilo que é útil, naquilo que é agradável, naquilo que é bom para a nossa vida, naquilo que é útil para a nossa história e aquilo que é agradável para a gente descansar e ficar em paz. Que o nosso Deus de paz traga tranquilidade e paz a todos. Essa é a minha palavra de ânimo, de certeza, de considerações espirituais para que nós possamos amadurecer, crescer e sair adiante. Um abraço a todos. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com as pessoas. Também nós estamos com um canal no YouTube. Se você olhar aí nos links anteriores, você vai encontrar o nosso canal lá. Tem as mensagens anteriores. Também você vai encontrar ali. E algumas coisas interessantes. Tenho certeza que são dicas para o seu crescimento espiritual. E também para outras áreas da sua vida. E tenho certeza que é consequência. Afinal de contas, temos dito que buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então vai aí um grande abraço, que Deus os abençoe.